No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, amigos, bem-vindos de volta a mais uma edição do Podcast Mineral, que hoje é especial, pois está aqui diretamente da segunda edição da Expo Minério, a maior feira de mineração do estado de Mato Grosso. E a gente vai abrir essa rodada de entrevistas com o Joel Brandão, que é diretor do Rio Cabaçal Mineração. Seja bem-vindo, Joel. Obrigado. E ao seu lado nós temos Antônio José, que é geólogo sênior da Rio Cabaçal. Obrigado. Gente, vamos começar contando um pouco da história da empresa, né, Joel? Como é que surgiu essa ideia de criar uma mineração, essa mineração Rio Cabaçal? Na verdade, a Rio Cabaçal ela é tradição em mineração, né? E eu vim trabalhar com a Rio Cabaçal a partir de 2020, quando a gente adquiriu um prospecto ali na região de Rio Branco, né? Um prospecto bastante interessante. Nós temos lá o alvo Cabaçal e o alvo Santa Helena, né? Então isso foi setembro a outubro de 2020, iniciamos um trabalho de pesquisa bastante importante e direcionado a finalizar e ter um propósito de ter uma mina. Mina de ouro? Mina de ouro, cobre e prata, né? Então tem esses minérios. Nessa sequência, a prioridade é o ouro, em segundo o cobre, depois prata. E vocês fizeram um estudo de viabilidade? Quer dizer, como que vocês descobriram essa região e essa riqueza? O trabalho é em cima de trabalhos anteriores. A BP Minerals trabalhou nessa região entre 81 e 92. Eu trabalhei nessa época também. E a Rio Cabaçal, ela veio em 2020, como o Joel falou, né? A gente adquiriu as áreas da Prometálica, que trabalhou também na área, tá? Em 2009. E a partir daí, como já se tinha... Porque a mina Cabaçal já foi uma mina subterrânea. Então, a nossa ideia é colocar essa mina subterrânea a céu aberto. Então, nós estamos fazendo um trabalho de intensificação de sondagem. Já apresentamos para a sociedade mineira um estudo que constatou que tem uma reserva de classe mundial na região. E, atualmente, com o adensamento da malha de sondagem, nós vamos apresentar no ano que vem, no primeiro trimestre, o estudo de pré-viabilidade. A mina não está funcionando, né? Não. Ainda está em fase de implantação. Nesse momento, nós estamos com um trabalho de exploração, pesquisa mineral, certo? Como eu disse, a gente adquiriu esse prospecto em 2020. Em março de 2021, iniciamos a atividade. Como o Antônio colocou, a gente já tinha um trabalho de pesquisa que a gente herdou das minerações que funcionou no passado. Então nós fizemos todo um trabalho de conferência dos furos que nós já recebemos, para checagem dos números que recebemos, e a partir daí a gente ampliou essa pesquisa. Como ele disse, hoje a gente tem um produto interessante, que é ouro, cobre e prata, aonde pode daqui uns 3 anos viabilizar uma unidade industrial bastante interessante para um município pequeno que é de Rio Branco. Eu acho que Rio Branco tem pouco mais de 5 mil habitantes, então o impacto positivo socioeconômico naquele mercado vai ser bastante interessante. Lá não tem nenhuma outra mineradora em atividade? Atualmente não. Nesses municípios não, mas próximo é na região de Pontes de Lacerda. Então eles não recebem royalties da mineração? O município... Já receberam no passado, na época da BP Mineração, que na região o nome era Mineração Manati. E a expectativa de iniciar as atividades, de fato, a extração do minério lá? Como eu coloquei para você, nós estamos passando por vários processos. Ainda no mês de setembro, acho que foi dia
19. A nossa empresa apresentou ao público a sociedade local. Que foi uma audiência pública, que seria a proposta do IARIMA, nossa, onde traz as vantagens e os impactos socioambientais que podem ocorrer, mas mostrando os benefícios e as mudanças e de comportamento do mercado, com condições de ter mais uma atividade, que lá eles têm uma atividade bastante forte pecuária, e agora eles têm a possibilidade de ter uma atividade de mineração na região, né? E como você me perguntou antes se eles recebem royalty, na atividade de pesquisa agora, o município de Rio Branco, ele tem um repasse de recursos oriundo de retenção de imposto de serviço, ISSQN, onde todos os serviços terceirizados, furo de sondagem, geofísica e outros trabalhos, a gente pede para o prestador de serviço fazer a retenção e colocar em benefício do município de Rio Branco, que é onde acontece a atividade. Então, mas os municípios circunvizinhos também recebem parte, quando tiverem atividade, parte desse royalties, quando acontecer a fase de produção, tiver a indústria ativa, isso é possível porque a legislação define municípios impactados, todos os impostos, os municípios impactados. Então, aí, dentro dos impactos, e isso tem um procedimento de mostrar quais são os impactos, seja na área de saúde, seja na área educacional, que o município vai se mostrar apto, ele vai ter uma porcentagem, sim, dos benefícios fiscais que irão ocorrer dessa atividade lá. E do CEFEM, né? Que é o Imposto de Compensação Financeira. Exatamente. E como é que foi a receptividade da comunidade nessa audiência pública? Porque você falou que eles já conheciam a atividade mineral lá na década de 80, início de 90, né? De 87 a 91 que teve a extração de uma mina subterrânea. E como é que foi a receptividade da comunidade para esse novo projeto? Quer dizer, vai voltar a atividade mineral lá? A recepção é boa, porque a gente tem um bom relacionamento com os fazendeiros locais e com os prestadores de serviço. Tá? Então, a recepção foi muito boa. A gente mantém isso aí o dia a dia, né? Cativando o pessoal, trabalhando em conjunto. A gente mantém as vias de acesso bem direitinho. As pontes também, a gente dá uma trabalhada nelas junto com as prefeituras, tá? Então, um bom relacionamento está sendo feito. Rafael, é importante colocar aqui que a gente já está inserido naquela sociedade desde o início de 2021. Então, nós temos hoje um quadro funcional flutuante em torno de 60 funcionários. Então, ou seja, a empresa já atua no município e a gente já traz vários impactos importantes. E com esse trabalho que nós fazemos, temos um relacionamento muito bom com o comércio, com os superficiários, que são os proprietários das fazendas onde a gente tem que inserir, com o poder público, especificamente com os prefeitos, e tem havido uma relação bastante confortante, porque a gente precisa da estrada, precisa transitar, é o caminho da roça nosso, né? E a gente tem tido uma recepção do poder público nos dado essa condição. Eles têm cuidado das estradas, aonde a gente pode participar com sinalização, com ajuda. Então tem sido feita uma parceria muito importante. E a recepção da comunidade em geral, elas estão vibrando com isso. Elas não veem a hora de ser implantada essa unidade, porque mesmo com esse pequeno fluxo de negócios, que nesse período de pesquisa, já é uma coisa que fez a diferença para um município pequeno, né, como é o nosso, no comércio em geral. Então, empresários, pequenos comércios, farmácia, oficina, escolas, borracharia, todo esse comércio em geral, supermercado, eles assim abraçou a mineração. Você tem expectativa de geração de empregos quando essa mina estiver em atividade? Dentro desse plano de viabilidade que o Antônio explicou, é estimado em torno de 500 empregos diretos. Diretos? Direto. Então é uma mina de médio porte? É, uma mina de pequeno para médio, né? Porque nos primeiros 3 anos de funcionamento, a gente vai processar em torno de 2,5 milhões por dia, né?
2 milhões e meio de toneladas por ano, né? E como ele falou, depois do 3º, 4º ano, a gente vai aumentar para 4 milhões e meio de toneladas. Tá? O porquê disso? É para avançar, porque a gente tem um investimento inicial, tá? E depois disso aí, o pagamento de todo o nosso investimento, a gente tira nos primeiros anos. E depois vem o lucro. Vai haver um reinvestimento para aumentar a produção, essa capacidade. E a vida útil da mina está em torno de 14 a 22 anos, dependendo do que a gente avançar agora no estudo de viabilidade. E a gente percebe que existe, aqui em Mato Grosso, a gente é um estado de produção primária, até mesmo na mineração, né? Uhum. Você produz, você tira o ouro e você manda para os grandes centros ou para exportação. E a gente sempre fala da necessidade de ter, até porque vocês vão ter prata lá, né? De ter centros de qualificação, de confecção de peças, de bijuteria, de joias nessas regiões. Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Porque aí agrega mais valor ao produto e ao município também, né? Na verdade, a gente é uma indústria mineral. E a gente vai ter esse produto que dá a possibilidade de negócios para as pessoas especializadas no ramo da indústria de joias, esse negócio todo, né? Dentro do nosso grupo, a gente não usa estender a possibilidade da gente estar fazendo essa parte artesanal de joias. Nós vamos ter minérios no mercado que não tinha, que abre uma possibilidade de negócios para outras pessoas nessa especialidade, né? Eu digo porque, assim, a gente, aqui em Mato Grosso, nós extraímos uma quantidade considerável. Acho que somos o 7º extrator de ouro no Brasil. E a gente não tem nada que agrega valor ao que a gente faz. A gente não tem uma indústria de joias dentro. Você tem ourives, são artesãos, pequenas indústrias. Seria uma coisa fantástica. Nós participamos aqui da Feninger, sempre, que é a maior feira de joias do Brasil. E a gente sempre fala pro pessoal de São Paulo, vocês precisam levar uma escola que ensine as pessoas a fazerem joias no estado de Mato Grosso. A gente precisa agregar valor aos produtos que são extraídos aqui, né? Isso é importante, né? Mas o ouro, a prata e o cobre, eles têm outras finalidades, né? Tecnológicas. Tecnologia, exato. Na indústria eletrônica, celulares, baterias, no cotidiano do ser humano, a mineração está em tudo. Né? Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas têm dificuldade. As pessoas acham que mineração é só luxo e mineração é só ouro. Tudo que vem da terra e não é orgânico, exatamente, é mineral. Esse pedestal desse microfone aqui tem minério. Uhum. Por isso que eu falo que o minério está em tudo. Em tudo, em maquinário, tecnologia, comunicação. Indústria farmacêutica. Indústria de alta tecnologia. Mas existe muito preconceito em relação à atividade, né? A atividade, ela é vista como algo degradante em relação a algumas outras atividades que são exploratórias também. Como fazer para quebrar isso, para que as pessoas conheçam de fato o valor da mineração? A gente procura ser didático com isso, porque nós da mineração census crítico, a gente trabalha conforme as leis. Então tudo que a gente faz dentro das regras de procedimentos. Então essa parte que você está falando, que é degradante e tudo, pode ter no começo, mas a gente faz como aquilo, no final, a gente refloresta, a gente faz todo o recondicionamento. Toda a compensação. Para deixar aquela área que foi trabalhada como se estivesse antes. Então a gente trabalha junto com a comunidade, junto com os órgãos, para fazer isso. É diferente de outras atividades que se falam que são mineiras, que não tem esse cuidado. Aí são atividades ilícitas, né? Para a gente chegar na audiência pública, o IARIMA, ele é toda uma proposta onde mostra... Só para as pessoas saberem, a RIMA é Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Exatamente. Então ali está todo o estudo, como nós vamos atuar na área, que é alvo do projeto, e tem todas as ações mitigadoras, todos os trabalhos de compensação dos danos. Então, e recuperação depois. Essa imagem
ruim, que as pessoas acham que a mineração é só degradar, é uma imagem muito antiga, porque a mineração ele vem da garimpagem, né? A mineração no Brasil, a origem é através dos garimpos, que é uma fase importante. Porque mas garimpo é uma atividade lícita e constitucional, inclusive, garantida pela Constituição. Existe a mineração, que a gente tem que usar a palavra mineração, mas tem o garimpo lícito, né? Na verdade, o que é ilícito é extração ilegal. Porque existe o trabalho de garimpo legal, que é através das PLG, né? Então, e isso é emitido pelos órgãos que fomentam e que controlam isso, né? Agora, o que é ilegal? É aquela atividade que não passou por nenhuma autorização ou regra definida. Ele entra no lugar e faz a atividade de qualquer forma. Aí fica essa imagem ruim, né? Mas hoje a mineração, principalmente em Mato Grosso, está tomando uma roupagem de mineração, mesmo pequena, média, diferente, e com o tempo essa cultura de pensar que a mineração estraga, isso vai acabar. Como ele colocou, a gente tenta trabalhar isso de forma didática e fomentar que não é bem assim. E a mineração, ela tem uma participação na vida, no cotidiano de todos nós, de maneira bastante importante. Cabe a gente que é da área de mineração mostrar onde que realmente a mineração atua, a parte positiva. Porque essa imagem negativa é muito antiga e isso tem mudado. Por exemplo, uma Expo Minério dessa aqui é uma oportunidade da gente mostrar que a mineração não é esse bicho papão do ambiente, do meio ambiente. Muito pelo contrário, nós temos muita responsabilidade, e se a gente não fazer de acordo com a legislação, a gente não caminha nessa área. A imagem que se tem é aquela imagem da bateia, né? A imagem do mercúrio sendo usado de forma indistinta. Não, mas hoje a concepção é outra, os próprios mineradores viram isso e é muito melhor caminhar corretamente dentro dos parâmetros legais, que dá tudo certo. E como é que é a questão, a área de vocês lá? Qual bioma? Amazônia, Cerrado? Como é que é a questão ambiental ali? Olha, a gente está numa zona de transição ali. Você tem a parte de Cerrado, um pouco mais fechado, com as pastagens, que já vem desde os anos 50, e tem as zonas de mata. Algumas dessas zonas de mata, tá, foram pastagens no passado, não se trabalharam mais e recompôs. Mas o que veio não é a vegetação original, é uma transição. Mas com relação à SEMA, né, a gente trabalha junto com eles para obter as licenças de exploração e de trabalho. A gente faz todos os processos e só começamos a trabalhar quando temos a licença. LO, licença operacional. E na parte de exploração, né? Também tem a LO na parte de desenvolvimento. E lá a área de vocês é de quantos hectares? Qual é a dimensão? A área do alvo do Rio Cabaçal. Os alvarás nossos são A gente grandes. tem, no total, a gente tem 928 mil hectares, compreendendo 3 faixas. O Cabaçal só está em torno de 250 a 250 mil hectares. Essa é uma outra coisa que a gente tem dificuldade para explicar. Porque eu sempre falo, o setor comunica para dentro, ele tem dificuldade em falar para fora. Porque o ouro, ele tem rigidez locacional, não dá para você pegar o ouro que está aqui e levar para outro lugar. Não. E a área dele é muito pequena, né? É uma área restrita. Ainda que você tenha 100 mil hectares, a área de exploração de onde você vai retirar é muito pequena. Bem definida. Definida. Exatamente. E aí, esse aí é um parâmetro importante para ser analisado, até para desmistificar esse negócio que a gente estraga muito, porque você pesquisa e encontra o lugar definido, a gente não sai rompendo o mundo afora. Exatamente. Essas questões, não tem dinheiro para queimar. Essas questões tecnológicas, elas servem para isso, elas delimitam, né, a área que você tem que explorar. Entendeu? Porque aí não tem recursos que aguentam sair de qualquer jeito rompendo. Então é feito um estudo caro de exploração, de ciência, de estudo. São bastante técnicos, com experiência. Aqui o Antônio é um sênior, já está há 40 anos ou mais nisso aí.
Então o custo é alto, não dá para sair rasgando de qualquer jeito, estragando a natureza a bel prazer. Você tem que usar a tecnologia, os estudos mais avançados para definir o local, e esse local é minúsculo se você for olhar em termos de território, minúsculo. Se você botar Santa Helena e Cabaçal junta... Santa Helena é um outro município? Não. É o alvo. Você tem um alvo Cabaçal e o alvo Santa Helena. Ah, sim. Se você botar os dois juntos, onde a gente está fazendo trabalhos, tá? Dentro do ambiente de 250 mil hectares, aquele ali não vai dar mais do que 7 mil hectares. A área que vai ser, trabalhada. Vai ser onde vai ser implantada a mina, a parte industrial. Dentro do ambiente que a gente requereu para trabalhar. Então, entendi. As fases vão diminuindo o alvo até a gente encontrar um lugarzinho onde está os minérios. Deixa eu entender. A mina, em princípio, lá na década de 80, 90, ela era subterrânea. E agora vocês vão trabalhar com mina a céu aberto. A céu aberto. Por quê? O porquê disso? Na fase que a gente trabalhou naquela época, tá? A gente não avançou para os lados. Então, a gente está trabalhando nos lados e encontrou mais minério. Então, o minério está todo minério está em 150 metros para cima. Então, para uma mina open pit, o custo uma mina a céu aberto, open pit a céu aberto, desculpa. Então, isso aí, a relação custo-benefício, é bem mais fácil você operar uma mina a céu aberto do que uma mina subterrânea. E todos os cuidados em termos de meio ambiente vão ser definidos e seguidos à risca. Quando a gente trabalha na bancada, logo em seguida você vem e já refloresta. E a recomposição da área é imediata. Você acabou de explorar aquele pedaço, já faz a recomposição para abrir uma nova cava. É um modo contínuo. E a gente faz isso desde a fase de sondagem agora. A gente tem um furo aqui, acaba, o pessoal do meio ambiente vem e refloresta. Interessante. Mas assim, o fato de mudar o modo de operação, de deixar de ser mina para vir para a superfície, de subterrânea para vir para a superfície, isso não causa nenhum dano? Não, porque vai ser recomposto. E também mas as minas ficaram abertas, porque naquela época não tinha essa rigidez ambiental que tem hoje, né? Não. Porque o que ficou aberto foi as galerias embaixo. Elas estão lá. Nós vamos trabalhar nesse entorno e nas extensões que a gente conseguiu bloquear mais recursos. Então, esse ambiente é que a gente vai fazer a céu aberto. Entendi. E ele não fica fragilizado por conta das minas internas lá, subterrâneas? Não, a gente tem métodos de lavra, né? Que são próprios para trabalhar nesse tipo de ambiente. Tecnologia é tudo, né? Sim. E ali é aplicado o que tem de último em estudos e exploração de mineração, o que acontece hoje em qualquer lugar do mundo, né? Então ali estamos aplicando as melhores técnicas, né? E ali a produção ela é sustentável, de maneira que antes, quando era subterrânea, eles estavam ali produzindo só ouro. E como ele colocou, é muito restrito. Hoje, com a mina a céu aberto, ela se torna muito sustentável do aproveitamento a nível de produtos. Inclui-se cobre e inclui-se prata. Ou seja, então você usa a atividade para extrair 3 minérios ao mesmo tempo. Naquele tempo eles focaram só no ouro. Esses outros minérios eram descartados? Era. Aí tem várias variantes que justificam por que eles não trabalharam na época, né? E também... Não, mas eu não entendi uma coisa. Cobre e prata são subprodutos? Eles estão ali junto quando você vai fazer a captação de ouro? Não. Ou daquela região eles estão juntos? A gente tem 2 processos na planta. Você tem a gravidade, que pega o ouro livre, e do ouro livre você vai... O que passa vai para um método chamado flotação. E esse método flota e você produz um concentrado com alto teor de cobre, ouro e prata. Esse concentrado
vai para o refino. E de lá separa cobre, ouro e prata, que são os produtos que vão ser postos no mercado. Ah, entendi. E vocês vão trabalhar com qual... Hoje existe muito preconceito com relação ao uso de mercúrio. E existem outros tipos de estudo. Tem a questão de cianeto, que pode ser usado. Tem o estudo de pau de balsa também, que é usado... Vocês têm essa percepção já do que será usado durante a produção para fazer essa separação do minério? Não vamos usar cianeto nem mercúrio. Não? Não. 30% é por gravidade, os outros 70% são com floculantes. Isso eu nunca ouvi falar. São reagentes químicos, né? Uhum. Que são usados no tipo de processo chamado flotação, que você agrega os minérios, né, dentro do concentrado. Esses floculantes são facilmente absorvidos na natureza. O impacto ambiental do uso de floculantes é menor do que qualquer outro. E nós temos um processo interessante. E o custo disso? Um processo interessante no projeto dessa mina nossa é que nós não vamos ter bacia de rejeito. Não, e o que vai ser feito com o rejeito? O nosso rejeito, ela vai passar por um sistema de filtragem e vai ser armazenado a seco. Então, é zero de condições de haver rompimento de barragem, aquelas destruições que todo mundo teme. Isso é um ponto crucial. É um ponto forte nosso, que nós não vamos ter barragem, risco de acidente de barragem não vai existir. Nós temos um sistema de filtragem e esse rejeito nosso vai ser depositado a seco. É material seco? Seco. E mais um advento. Todo esse rejeito seco que vai estar ali vai ser usado quando a gente trabalhar dentro da céu aberto, da mina céu aberto. Esse rejeito seco, que não serve para nada, ele volta para o buraco. Ele vai ser usado para tapar o buraco. E para recondicionar, como estava anteriormente, a visão global da área. Nós já, como trabalhamos há algum tempo com essa área de mineração, já vimos alguns projetos interessantes de recomposição de área em Peixoto de Azevedo, que é fantástico, né? É pastagem, é tanque para peixe, N possibilidades. E reflorestamento com a área nativa, com árvores nativas, né? E assim, as pessoas têm que... É o que eu falo, isso tem que chegar para a sociedade. As pessoas precisam compreender que a mineração, você não vai cavar o buraco, largar tudo aberto e destruído. Nem os órgãos fiscalizadores, a legislação não deixa fazer isso. Você, para colocar a mina lá, você tem que cumprir vários protocolos. Se você normas, não cumprir, né? você tá Mas fora é que o impacto visual, não é isso que choca as pessoas? Ainda mais para quem está fora, longe, no Rio, em São Paulo. Né, de degradação que houve no passado, bem no passado lá, que ficou, né? Mas hoje, o pessoal que se envolve com mineração tem feito dever de casa. A gente está quase terminando já o programa, mas eu queria perguntar esse nome, Rio Cabaçal Mineração, de onde veio? Porque é um nome atípico para o setor, para atividade, não é? Na verdade, a gente se ocupou na região que tem o Rio Cabaçal, né? E a região tem até o município ali perto chamado Reserva do Cabaçal, né? Nas cabeceiras do rio. Então, o pessoal se ocupa desse cabaçal e tem fazendas Cabaçal, tem empresa X Cabaçal. E a gente achou legal até para usar esse nome porque se identifica com a região, né? Isso. Então lá tem o Rio Cabaçal, que é um rio bacana, e tudo fala em Cabaçal, então a gente achou por bem chamar Rio Cabaçal Mineração. Mas não tem atividade no Rio Cabaçal, né? Porque nós temos também a mineração de profundidade de mergulho, não, né? Não temos. Lá é só para o lazer do final de semana. Exatamente. Onde os 500 funcionários da Rio Cabaçal vão descansar. O Rio Cabaçal, ele é histórico, é a identidade das pessoas ali, né? Aquele feriado da pessoa ir para a beira do rio, que o Mato Grossense, o cuiabano principalmente. O senhor é cuiabano? Eu sou cuiabano, de chapa. E o rio é piscoso, tem peixe. Então, o que é raro nos dias de hoje, né? Apesar da pesca ainda estar proibida no estado de Mato Grosso. Tem a pesca esportiva, né? Que o pessoal vai lá, pesca por gostar. E se não for para comer, eles tiram e devolvem para o rio.
Mas é isso, eu queria que o senhor voltasse uma outra oportunidade quando estivesse já em operação. Sim, a mineradora, para a gente conhecer aí. Será um prazer. E a gente convida para conhecer em loco lá, agora na fase de pesquisa, o pessoal conhecer o que é uma mineração por dentro mesmo. Fica aberto o convite aí, vai ser um prazer receber vocês. E quando a gente estiver na fase de infraestrutura e instalação da unidade industrial, com certeza a gente pode participar e divulgar mais ainda a atividade. E é engraçado, né? Só para finalizar aqui, você falou que vocês começaram isso no final do ano de 2020. Faz 4 anos que vocês estão em fase de pesquisa. Para as pessoas terem a dimensão do quanto essa atividade exige pesquisa, exige cuidado, exige licenças, né? Não é uma coisa, eu vou chegar e vou implantar e fazer. Não é não. Até porque a maturação da pesquisa, principalmente de metais, é complexa. Às vezes atravessa umas divergências, umas anomalias aí que os geólogos têm que rebolar. No tempo clássico, são 7 anos para você botar uma mina em operação, economicamente viável. Algumas empresas reduzem isso aí para 5, 6 anos. A gente está tentando reduzir. E a gente tem grandes chances de reduzir, porque a gente está fazendo um trabalho bem concentrado, com técnicos de alta qualidade, para tentar fazer essa operação abaixo do clássico, 7 anos. Olha que engraçado, leva 7 anos para você viabilizar uma coisa cujo prazo de vida são 14. Né? 14 a 22. Quer dizer... O investimento é pesado. É alto. Porque você usa de último momento a tecnologia, os últimos estudos feitos em países altamente desenvolvidos na atividade de mineração. Está ali no município de Rio Branco. Humildemente, a Rio Cabaçal aplica essa tecnologia de ponta. E como é que, só para a gente finalizar aqui, como é que você enxerga o futuro da mineração no estado de Mato Grosso? Eu acho muito promissor, porque Mato Grosso ele tem competência para mineração. Assim como o agro é número 1 no Brasil, nós temos condições de colocar a mineração do lado do agro, que também é uma atividade super importante para nós, né? E falta o que para isso se concretizar? O pessoal do setor conscientizar e valorizar aquilo que está fazendo e colocar a cara, mostrar e fazer isso que nós estamos fazendo, participar de um evento desse, trazer as coisas boas e de forma bastante conceitual mostrar que a mineração não é um bicho-papão, muito pelo contrário. Ela participa em alguns países como atividade mais importante e trazendo divisas para muitos lugares. Para isso é necessária a presença de técnicos renomados e capacitados como o Antônio José. Né, Antônio? São investimentos de risco, mas tendo essa capacidade técnica agregada, você consegue mitigar e alcançar o objetivo de avançar e botar uma mina em operação. Então a gente chegou ao fim, né, que o nosso tempo deu, mas a gente vai aceitar seu convite, viu? Quando tiver a operação, você pode nos chamar que nós vamos lá fazer a cobertura do Rio Cabaçal. Vamos conversando. E boa sorte nesse empreendimento. Conte com a gente, com a nossa divulgação, porque a gente tem que levar as boas práticas da mineração a conhecimento de todos. Ok, Rafaela, a gente que agradece a oportunidade de estar falando sobre mineração e é muito legal. E o nosso podcast fica por aqui. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Até lá. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomin. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.